Chega mais, fica à vontade aqui com a gente. Tá difícil controlar a hipertensão? Tá difícil ajustar o medicamento? Tá difícil ajustar a jornada de vida para ficar em ordem com essa questão na saúde? Bom, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças do coração. Segundo a Sociedade de Cardiologistas do Estado de São Paulo, a SOCESP, 36 milhões de adultos brasileiros têm pressão alta. Entre os idosos, a hipertensão atinge cerca de 60% da população. A doença é responsável direta ou indiretamente por metade das mortes por doenças cardiovasculares e cerca de 200 mil óbitos acontecem todos os anos. Esses dados são preocupantes. E é por isso que hoje, no Dia Nacional da Prevenção à Hipertensão, nós vamos conversar com o cardiologista Dr. Elson Nunes, que vai nos ajudar a entender como combater a doença. E é claro que você pode participar com a gente, contando aí pra gente o seu caso, como é que tem sido na sua luta aí para manter a pressão em ordem, controlada. Manda pra gente o seu WhatsApp no seguinte número, 12 98266 0004. Ou, se você quiser, o QR Code está funcionando aqui, você aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser encaminhado para o nosso contato aqui do Vida e Saúde para participar a hora que quiser da nossa conversa com o Dr. Elson aqui. Dr. Elson, bem-vindo mais uma vez ao programa, tudo bem? Tudo bem, Peru, boa tarde. Muito bem, Dr. Elson é cardiologista, trabalha no Cevisa, tem anos de experiência com medicina do estilo de vida e hoje vai nos ajudar nessa importante missão, porque tem gente sofrendo, doutor, para manter a pressão no lugar certo. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é a definição de hipertensão e... vamos começar com a definição. Não, você abriu o programa... com dados que são realmente alarmantes, e essa é o tamanho do problema, né? Por isso que é tão importante. Então, parabéns pela iniciativa de falar sobre a prevenção, que é muito mais importante do que o tratamento, né? Inicialmente, se a gente prevenisse, não precisava. Para a gente entender um pouquinho da hipertensão, eu gosto sempre de trazer uma visualização prática do dia a dia, como claro que não é tão prático para todo mundo, mas a gente pensasse uma bomba hidráulica, né? Uma bomba que esteja mandando água para um sistema fechado de mangueiras, vamos dizer assim, encanamentos, e se a gente aumentar a pressão dentro desse encanamento, vai forçar a bomba vai durar menos tempo e vai ter vazamento em algum lugar. Então, é mais ou menos uma ideia visual, né, de como a gente pode entender o que a pressão alta faz ao longo do tempo, né? Ela vai danificando todo o sistema e a bomba. Então, a bomba, no nosso caso, é o coração. E a principal causa da hipertensão são os fatores de risco, né? Do estilo de vida, principalmente. E isso acaba causando no vaso sanguíneo uma diminuição de um potente vasodilatador, que é o óxido nítrico. Ele dilata o vaso, diminuindo a pressão do sistema todo. Então, o coração trabalha mais relaxado, ele não precisa fazer tanta força para mandar sangue através da circulação. Então, quanto mais vasodilatado, mais relaxado esses vasos sanguíneos, menos trabalho o coração vai ter de irrigar, né, de mandar sangue, oxigênio e energia para todas as células do nosso corpo. Doutor, agora é interessante que você deu um ótimo exemplo aqui para a gente entender esse esforço do coração, também esse problema de repente, a gente não ter mais essa habilidade de expandir o vaso sanguíneo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sintomas, porque se está assim, em desordem, se o sistema não está funcionando como é para ser, o nosso corpo não manda sinais avisando, doutor? Eu diria que esse talvez seja o principal problema da hipertensão. Quando a hipertensão começa a dar sintomas, você já passou muito do tempo de, na verdade, ter começado a se cuidar. Porque o corpo se adapta muito bem às intempéries, vamos dizer assim, da vida. Isso tem um lado positivo, mas nesse caso é bem negativo. Então, você vai se acostumando, a pressão vai subindo devagarzinho, e quando você começa a ter sintoma, ela já está muito alta e às vezes já começou a danificar, né, outros órgãos e sistemas. É o que a gente chama de lesão de órgão-alvo.
O que é isso? Quando a pressão está muito alta por muito tempo, ela pode gerar demência cerebrovascular, AVC, né, ou até o derrame, né, infarto, o coração vai ficando musculoso, até ele dilatar, causando insuficiência cardíaca, ele vai lesando a visão, lesando o rim, então a insuficiência renal é muito comum na hipertensão, então ele vai lesando vários órgãos e sistemas, e quando aparece o primeiro sintoma, a gente já passou um pouco do tempo de começar a tratar. Tá. Então, o importante é medir mesmo sem sintomas, né, ir no médico regularmente e ver como está a pressão. Tá, muito importante isso que o doutor Elson acabou de dizer aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho, o senhor falou que a principal causa da hipertensão seriam os problemas do estilo de vida. Então, vamos aqui aos principais fatores, né, que levam à hipertensão. Vamos começar com o doutor, etnia, raça, né, e a idade. Tem alguma relação que favorece ou desfavorece pessoas de determinada raça? Nós sabemos que as pessoas pretas ou afrodescendentes, elas têm mais tendência à hipertensão arterial, então elas precisam ter mais cuidado ainda com o estilo de vida, principalmente se elas já têm uma carga genética, uma herança, né, familiar, elas de fato têm mais consequências em relação à pressão, como AVC, insuficiência renal, é até mais comum. E se a gente pensar nas diferenças, né, sociais, nos problemas sociais que a gente vive, essas pessoas acabam tendo menos acesso também e menos possibilidade, infelizmente, de tratamento que a gente precisa resolver. Mas as pessoas afrodescendentes, né, e os idosos também, pelo enrijecimento das artérias. Com o passar da idade, as artérias vão ficando mais duras, mais calcificadas, e isso faz com que ela perca a elasticidade dela. Então, a pressão começa a subir por conta disso, né? Agora, claro que... Pode falar. Não, claro que pessoas que mantiveram a vida inteira fazendo atividade física, exercitando essa elasticidade, elas vão chegar com uma idade mais avançada sem esse problema, né? Não é uma sentença. Legal. É uma coisa que acontece mais, mas dá para ser prevenido. E a gente tem visto isso mesmo, né, doutor? Porque eu trouxe aqui um dado do início do programa, até 60% dos idosos têm hipertensão, mas 40% de repente está mantendo o estilo de vida já modificado e já está colhendo benefícios numa melhor idade mais tranquila. Vamos seguir em frente, porque, olha, outro fator de risco interessante e resultante do nosso tempo é o excesso de sal e alimentos gordurosos. Sim, a gente pensa, quando a gente fala de sal, no sal que a gente coloca na comida, na mesa, né? No prato, mas não, esse sal, na verdade, é o menor dos problemas. É um problema, mas é o menor dos problemas. O grande vilão é o aumento muito grande do consumo de alimentos industrializados, refinados e processados. Esses alimentos usam uma quantidade de sal muito grande, até como conservantes, né? Então, esse é o problema principal. Então, se você reduzir esses alimentos industrializados, processados, comer uma alimentação mais natural, você já reduz bastante o consumo de sal e sódio, né, na alimentação. E a gordura saturada, principalmente, né, e as gorduras negativas, elas também são responsáveis pelo aumento da pressão. É muito importante também de citar que não é só tirar o sal ou esses alimentos, mas existe a dieta DASH, que é uma dieta recomendada para hipertensão, que ela é a inclusão de alimentos naturais. Quanto mais fruta e vegetais você coloca na alimentação, mais potássio você vai ingerir, e esse potássio também é importante para regular a pressão arterial. Então, não adianta só tirar o que não presta e não inserir esses vegetais, essas frutas com alta incidência de potássio. E a gente vê, infelizmente, que o alimento industrializado é o oposto do alimento natural. O alimento natural quase não tem sal e tem muito potássio. O alimento industrializado quase não tem potássio e tem muito sal. Então, essa é a inversão da natureza que acaba causando muitas consequências negativas no nosso corpo. Agora, doutora Elson, com muitos anos de experiência sua com a mudança do estilo de vida, a gente trouxe aqui uma representação do que pode substituir, por exemplo, porque o açúcar, o sal, a gordura viciam no paladar. Então, a gente precisa usar desses alimentos naturais que também dão sabor, que também transformam o gosto do alimento, para que seja palatável, mas sem trazer os prejuízos aqui
não só da pressão arterial, mas também para a vida, né? Então, realmente, a gente pode usar azeitona, pode usar mais salsa, cebolinha, coentro, o orégano, né? Isso tudo traz sabor para o alimento sem carregar no sal. Sim, e são verdadeiros remédios para a natureza, né? Os temperos têm uma concentração de nutrientes altíssima. Então, você vai estar, além de prevenindo, você vai estar tratando outros problemas de saúde também. Doutor, muita gente não relaciona o alcoolismo e o tabagismo como fator de risco para hipertensão. Por quê, doutor? O cigarro as pessoas associam ainda muito só a problemas pulmonares, né? Mas o cigarro, uma das principais consequências de quem fuma são doenças cardiovasculares, como infarto, pressão alta, alteração inflamatória dos vasos. Então, o cigarro, você tem um incremento da pressão imediatamente após você fumar um cigarro. Então, a pessoa tem um aumento da pressão quando ela fuma, imediatamente. Então, só de você ficar um dia, uma semana, você já tem uma redução da pressão quando você para de fumar. E o álcool é a mesma coisa. Aquela história que você vai fumar para dar uma acalmada, na verdade, vai estar enrijecendo ali o sistema do coração total. Sim, o cigarro, ele é um estressor, ele não é um relaxante. O que é relaxante é a pausa que você faz, né? Você que está assistindo. Então, a pausa, essa pausa, eu acho que todo mundo deveria aproveitar e inserir no dia, né? Você parar 5 minutos de vez em quando para respirar, mas é respirar um ar puro, não do cigarro, né? Tá. Faria bem no relaxamento. Muito bem, doutor. Vamos seguir aqui. A carga emocional excessiva, você tocou num ponto importante aí, parar um pouquinho para respirar, para observar a natureza. Faria muita diferença para a gente reduzir essa carga emocional e também escolhas. Às vezes a gente precisa abrir mão de compromissos profissionais, pessoais, para reduzir essa carga. Tem gente que acha que não tem jeito, mas tem que fazer escolhas, né? Sim, e o acúmulo de tarefas e obrigações e responsabilidades tem sido muito grande, né, nessa sociedade atual. Então, as pessoas acumulam muitas coisas e isso vai aumentando o nível de estresse ao ponto dela ter consequências na saúde física, não só na emocional. Então, o tratamento, não adianta nada, às vezes, você fazer todo o resto e não cuidar da saúde emocional. É muito comum pessoas desenvolverem hipertensão só pelo estresse, é muito comum. Bom, vamos seguir em frente aqui, olha, mais fator de risco para hipertensão. Você disse que a hipertensão poderia gerar insuficiência, mas a insuficiência também pode gerar hipertensão? Também, porque o principal órgão de regulador de sal, potássio e água do nosso corpo é o rim. Então, se você perde essa função de equilíbrio, de quanto sal tem no corpo, potássio, água, você pode ter hipertensão e sobrecarga no sistema. Então, pessoas que têm problemas renais, elas vão desenvolver hipertensão arterial em algum momento. Uau! Vamos cuidar desses rins, gente. Vamos juntos. Essa aqui é uma causa que todo mundo já relaciona, mas que é difícil brigar, doutora, obesidade e diabetes. Sim, o interessante, que é um estímulo, eu acho importante, é que dentre todos os fatores de risco estudados para reverter a hipertensão ou diminuir a hipertensão, a obesidade, o controle da obesidade, a perda de peso é o que mais tem impacto. Então, quando você perde 10 quilos, você chega a diminuir 20 milímetros de mercúrio da sua pressão. Então, se você está com a pressão 140, né, que a gente chama de 14, né, por 9, você perder 10 quilos, se você tiver 10 quilos para perder, você consegue trazer sua pressão a 120, né, a 12. Então, é um esforço que vale a pena você tratar, né, e tentar fazer essa mudança. Que legal. E quem tem diabetes... Desculpa, Teru. Pode falar. Não, e a diabetes também é um fator de risco para desenvolver hipertensão e vice-versa, a hipertensão também. Então, por isso que é muito comum a gente ver no paciente de consultório essa dupla, né, em conjunto. Gente, e fora os outros ganhos, né? Isso que eu queria comentar, doutor, porque a pessoa que perde peso, ela ganha mobilidade, ela ganha mais autonomia, ela ganha mais liberdade, ganha autoestima, devolve. Então, realmente vale a pena o esforço. Se você quiser ajuda, a gente está aqui, a gente tem muita proposta legal nas nossas playlists do YouTube, programas falando sobre isso, alimentação que pode te ajudar nessa jornada, atividade física. E a gente vai falar agora sobre um dos fatores de risco que também precisa de muita atenção, que é a apneia do sono.
tem gente que não faz ideia de como isso pode estar prejudicando a pressão. Sim, é muito importante a gente ficar atento à qualidade do sono. Se a pessoa dorme, tem alguma insônia, ou dorme e fica sempre cansada, isso é muito comum na apneia. A pessoa dorme 7 horas, ronca muito e passa o dia sonolento, né, com algum cansado e a pressão alta. Quando a pessoa não oxigena bem o sangue durante a noite, né, ela tem apneia, a saturação cai, ela gera uma inflamação no organismo, nos vasos, e isso diminui a vasodilatação também, gerando hipertensão. E aí você pode tratar, às vezes, com 4, 5 remédios e não consegue controlar enquanto você não tratar a apneia. Então, é importante você investigar isso, ver se você tem. E como você falou, né, da obesidade, que é causador de outros problemas, a gente sabe que a obesidade também causa apneia do sono, então é muito comum essa associação. Então, a gente tem que cuidar sempre dos hábitos em geral, em conjunto. Vamos usar os recursos para isso também. Agora é o seguinte, doutor, você falou aí, né, que às vezes o medicamento toma, não faz efeito. Às vezes o medicamento é necessário, nem que seja para um pontapé inicial da mudança do estilo de vida, mas tem gente que só toma o medicamento quando a pressão sobe. Qual é o problema, doutor? O grande problema de só tomar a medicação quando a pressão sobe é que se ela não ficar medindo o tempo todo, ela não vai ter esse controle. Além disso, ela vai esperar subir até quando para tomar, né? Porque se ela tiver um pico de pressão de 17, de 170, 180, ela já pode ter um evento cardiovascular, como um infarto, como um AVC, e aí não adianta nem tomar o remédio. Na verdade, a gente pensa sempre na prevenção. Você tem que tomar para ela não subir e não ficar correndo atrás, né, do prejuízo, né? Você tem que tentar manter a pressão baixa para ela não trazer essas consequências. E a American Heart Association, em 2017, ela mudou, inclusive, o alvo da pressão arterial. Isso foi uma polêmica muito grande, que eu acho que todo mundo sempre ouviu, que a pressão tem que estar abaixo de 14/9. E aí o American Heart, que é a associação de cardiologia mais importante, né, americana, ela definiu que pressão normal é abaixo de 12/8, não é nem igual a 12/8. Uau! De 12 a 13/8, você já é considerado com a pressão elevada. Então, se você tem uma pressão de 12,5, de 13, você já é considerado com a pressão elevada. Ainda não hipertenso, mas pressão elevada. E entre 13 a 14, você já tem hipertensão estágio 1. Então, a gente está tentando tratar, não necessariamente com remédio, mas tratar com estilo de vida, com orientação, o mais precocemente possível para você não ter consequências, né, a longo prazo. Muito bem. Aliás, doutor, consequência é muito importante. Vamos ver essa pergunta que chegou, porque tem a ver com o momento que a gente está vivendo. A Desirê Dantas perguntou o seguinte: a Covid-19 altera a pressão arterial? Minha irmã teve e sentiu uma mudança. Dentro dessa pergunta aqui, a gente tem milhares de outras surgindo, né? Por que a hipertensão também pode piorar o quadro de Covid? Ou se a Covid pode alterar a pressão? A gente sabe que a pressão alta é um fator de risco para complicações da Covid, né? É uma complicação bem comum em pacientes hipertensos, que geralmente, como a gente conversou bastante, também estão associados a outros fatores de risco. Às vezes o paciente é hipertenso, também tem um sobrepeso, obesidade, uma resistência insulínica, né, pré-diabetes, e às vezes isso vem tudo junto. Mas qualquer inflamação, infecção, então não é só Covid, é uma pneumonia, uma insuficiência renal, qualquer infecção, uma gripe, pode alterar a pressão, tá? Então, isso é muito comum. Pacientes que têm algum tipo de infecção vão ter alteração na pressão. Então, não é só a Covid. Então, a gente tem que sempre ficar atento. Chegou mais uma interação que eu queria trazer aqui, doutor. Vamos ver? A Ione Patrícia está perguntando: é possível sair da dependência de remédios para hipertensão e manter o controle da pressão sem o uso desses medicamentos? Boa pergunta, e você fez a pergunta para o médico certo, Ione. Olha, quando a gente tem o diagnóstico da hipertensão, logo no início principalmente, é muito possível que a gente consiga reverter essa pressão alta sem remédio nenhum. É quase certo que ela vai ser revertida, claro, sendo investigado causas secundárias, né? Existem hipertensões causadas já por algum outro problema de saúde. Você excluindo isso, você com certeza consegue reverter, principalmente se você tem uma idade mais jovem. Pessoas que têm hipertensão por mais de 10 anos, sem estar controlado, sem estar tratado, é mais difícil a gente conseguir reverter.
Mas na fase inicial, nos primeiros anos, o controle é completamente possível. E no Cevisa, a gente já viu muitos pacientes que internam, tomando às vezes 4, 5 remédios, e em uma semana a gente tem que diminuir dose, o paciente começa a ter hipotensão, a gente tem que tirar às vezes um remédio só por hipotensão mesmo, o paciente começa a ficar tonto, a gente vai ver a pressão caiu muito, e a pressão não conseguia controlar antes. Ou seja, o relaxamento, o exercício físico, a alimentação natural faz um efeito imediato, a gente não precisa ter esse estilo de vida saudável por meses ou anos para a gente já sentir. Se você fizer uma semana já de tratamento, de exercícios mais intensos, de uma alimentação bem natural, você já vai perceber a diferença. Doutor, isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente pensa, né, que só estando no Cevisa, ou estando na clínica em São Roque, ou estando em qualquer outro, uma imersão, a gente vai conseguir fazer essas mudanças. Mas na prática, são coisas que a gente tem na fruteira de casa, mas que a gente usa muito pouco. Estou falando de frutas, de verduras, o uso da água. A gente também tem a prática de atividade física que pode... Aliás, essa é uma pergunta, doutor. O hipertenso pode fazer exercício sem medo? Eu até falei do Cevisa, mas que o Cevisa é um laboratório, mas a Peru tem toda a razão. A gente não precisa ficar esperando que tenha uma oportunidade ou se for é melhor, se for é melhor, porque é muito bom. Sim, mas você consegue fazer mudanças práticas, dando pequenos passos, né? Às vezes não dá tudo, não dá de uma vez, mas pequenos passos você vai ter um impacto. O exercício físico tem um impacto enorme, porque é a principal forma de você produzir, eu acho que eu falei lá no início, o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador arterial. Então, você vasodilata e a pressão cai e o coração precisa trabalhar menos. Agora, claro, se você tem hipertensão, se você já tem uma idade mais avançada, tem risco de outras doenças, é importante que você faça uma avaliação, né, com um cardiologista, mas eu posso te garantir que isso aí eu estou falando com exercícios intensos, né? Todo mundo está liberado praticamente, né? Tirando casos muito especiais, para você fazer uma caminhada, você fazer um exercício mais leve, mais tranquilo. A gente não deve ter medo de começar já amanhã a fazer algum tipo de atividade, tá? Claro que exercícios intensos ou mais exaustivos é bom ter uma avaliação antes. Muito bem. Olha, doutor Elson trouxe aqui um dos milagres que acontecem lá no Cevisa. Ele tem trabalhado já por anos. Quantos anos o senhor está no Cevisa, doutor Elson? 6 anos. 6 anos. Dirigiu o Cevisa por muitos anos, agora está mais na parte da cardiologia. Mas ele viu esses milagres acontecendo, primeiro pela mão de Deus. É Deus quem dá força e atua através dos medicamentos naturais, mas também tem que ter a nossa cooperação. Você pode colocar um tênis e fazer uma caminhada leve hoje, você pode escolher comer frutas hoje e Deus pode dar forças para essas mudanças tão importantes. Muito obrigada, doutor Elson. Eu que agradeço, Peru. Um abraço. Um abraço também para todo mundo aí do Cevisa que sempre participam aqui com a gente. Bom, é o seguinte, a gente faz um rápido intervalo agora, na volta tem Claramente falando sobre as pessoas que sentem falta de ser amadas, como é que resolvem essa situação. Além disso, tem biscoito de maracujá por aqui, você confere daqui a pouquinho essa deliciosa receita.